o tema, aliás, na verdade são dois temas, né? Porque aqui a gente vai tratar do DIFAL propriamente dito, que em dado momento vai convergir e vai se encontrar com a ADI 5866, referente ao convênio 52 de 2017. São vários pontos que eu gostaria de abordar, vou acelerar bastante para tentar cumprir esse prazo. A minha pretensão é exaurir todo o tema, então vamos lá. Ao final, faço os devidos agradecimentos à mesa e aos organizadores. Bom, a ADI 5866... Perdão, vou começar pelo DIFAL. Está funcionando? Agora? O ponto de origem de tudo isso aí é a emenda constitucional 87, que a própria emenda 87 de 2015, ela teve também, como a doutora Luciana já mencionou, alguns outros precedentes que revelam conflitos federativos entre os estados, na disputa por maiores receitas. Então, nesse sentido, os estados reclamavam da regra constitucional que previa a destinação integralmente para a origem nas operações a consumidor final, em operações interestaduais, né, no outro estado. Essa situação é que trouxe esse desconforto. E algumas manifestações foram feitas que, em termos até de convênio, foram positivadas em convênios, por exemplo, o convênio 51, do faturamento direto de veículos automotores. Na época, o Estado de Minas Gerais entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque entendia que, no seu fluxo particular das duas indústrias que operavam na época, esse fluxo era prejudicial ao Estado, e por isso, na época, o governador Itamar Franco entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi assinada naquela época pela hoje ministra Carmen Lúcia, do STF, e que naquela época era procuradora-geral do Estado. Mais à frente, vou fazer um comentário sobre essa peculiaridade, mas num momento oportuno. Em seguida, teve também, em 2011, o protocolo 21, que 20 unidades federadas pretenderam estabelecer fronteiras físicas em seus territórios nas entradas de mercadorias destinadas a consumidores. Isso, obviamente, foi rechaçado, porque não encontrava respaldo algum no sistema jurídico e, através das ADIs 4628 e 4713, isso foi afastado. Obviamente, Minas Gerais não se inclui dentre esses 20 estados que propuseram esse protocolo 21 de 2011. O ruim é que esse precedente do protocolo 21 de 2011 criou um certo rótulo aos estados de que seriam useiros e vezeiros em descumprir lei complementar, em descumprir as normas constitucionais. Esse rótulo, que mais à frente nós vamos retomar esse gancho para abordar essa questão. E também o convênio 70/2014, que foi comentado pela doutora Luciana, que foi, na época, ele representou uma carta de intenções dos estados, sim, uma tentativa de mostrar para a sociedade, especialmente para o governo federal, que ele pretendia, sim, por fim, que os estados pretendiam, por fim, a guerra fiscal, mas dependiam de um terceiro que viesse e pagasse a conta, para que não houvesse perdas para nenhum dos entes federados envolvidos. E nas cláusulas desse convênio de 70/2014, tem lá as condicionantes que nunca foram cumpridas, porque realmente não houve essa disposição do governo federal em aportar recursos a esses fundos, sejam fundos de desenvolvimento regional, seja fundo para compensação das perdas diretas apuradas nessa questão. E, paralelamente a isso, houve também esse crescimento vertiginoso do comércio eletrônico. Nesse contexto, já existia um diferencial de alíquotas entre contribuintes, que tinha por finalidade exatamente a equalização da carga tributária nas compras interestaduais e a distribuição dessas receitas entre as unidades federadas. Era uma espécie de partilha que era feita tendo em vista as diferentes alíquotas nas operações interestaduais e os efeitos que dela surgiram em razão da partilha da sujeição ativa do ICMS. Em seguida,
veio, enfim, a emenda constitucional com as alterações, quer dizer, depois de julgado especialmente o protocolo 21/2011, ele, obviamente, saltava aos olhos a inconstitucionalidade dele, mas ele revelava uma vontade política das unidades federadas de fazer essa partilha. E ela veio politicamente, quer dizer, por um lado, produziu efeitos aí 1 ano, 2 anos, talvez nem isso, mas inseminou no Congresso Nacional a preocupação, a vontade de deliberar a respeito, e aí resultou, por fim, na emenda constitucional 87, que fez essas alterações nos incisos 7 e 8 do parágrafo 2º do artigo 155, prevendo, então, essa partilha também nas operações destinadas a não contribuinte do imposto, especialmente. E tratou também de regras, especialmente no inciso 8º, de atribuição, de eleição, na verdade, eleição direta de contribuinte, de nomeação de contribuinte, que passou a ser um contribuinte do estado de origem, diretamente contribuinte do estado destinatário. Nós vamos abordar essas questões logo em seguida. Teve também as regras de transição, o período de transição que foi estabelecido, a própria emenda constitucional para evitar que perecesse, ela foi aprovada em 2015, e já em 2015, ela foi aprovada, salvo engano, em abril de 2015, e para não ter que retornar ao Congresso, perder tempo e depois gastar mais 1 ano ou 2 para ser aprovada, ela foi aprovada daquele jeito mesmo, com um período já vencido em termos de regra de transição. E ela sinaliza que, a partir de 2019, a partilha seja feita em relação a essa diferença em termos de 100% para o estado de destino. E nesse fundamento é que a gente começa a ver a estruturação, a verificar a estruturação da forma de cálculo, da metodologia de cálculo desse default. De primeiro momento que a emenda foi publicada, surgiram os questionamentos referentes à necessidade ou não de lei complementar para disciplinar essa matéria. E a posição dos estados foi que, tal como o default entre contribuintes, que não tinha tratamento específico na lei complementar 87, esse também não precisava. E não estavam os estados sozinhos. Na verdade, os estados estavam muito bem acompanhados com essa doutrina que nós transcrevemos, que é do ilustre jurista Roque Carrasa. Diz Roque Carrasa: os estados não se encontram inibidos de, por meio de leis próprias, tratar do assunto, pois o fundamento de validade é diretamente a Constituição. E isso ele estava tratando, essa doutrina aqui, essa citação especificamente, é de 2007, na época que ainda se referia ao default entre contribuintes. Mas ela é inteiramente aplicável ao default a não contribuinte. Não mudou uma vírgula. O que nós precisamos efetivamente, então não vou perder tempo aqui lendo o restante da doutrina, porque nós temos muito que avançar, mas enfim, a doutrina abalizada diz que não precisa de lei complementar para disciplinar esse diferencial de alíquota introduzido pela emenda 87. Além disso, nós temos também o apoio, quando nos interessa, nós trazemos a baila, obviamente, os advogados também o fazem, e nós não somos diferentes. O então Procurador-Geral da República, no parecer na ADI, salvo engano, na 5469, a 5464, mais adiante vou comentar sobre ela, que ela suspendeu a cláusula 9ª. E em Minas Gerais, já na feitura do convênio, já tinha se posicionado contra aquela cláusula 9ª. Nós nem chegamos a regulamentar a cláusula 9ª do convênio 93/2015, que pretendeu regulamentar a emenda 87. Mas aqui, muito bem acompanhado de Roque Carrasa e do procurador Rodrigo Janot, que entendeu exatamente que o convênio 93, não extrapola os limites da lei complementar e não inova em relação à alíquota de base de cálculo, apenas disciplina aspectos
instrumentais do ICMS. Essa expressão nós vamos também guardar na memória para usá-la na frente. Aspectos instrumentais, metodologia de cálculo. Isso que nós vamos fazer em alguns atos do CONFAS e da própria legislação mineira. Lembrando o seguinte, que aí a gente entra nas problemáticas do diferencial de alíquota. Qual que é a grande problemática do diferencial de alíquota que surgiu após a regulamentação da emenda? É se o cálculo é por dentro ou por fora. Aí nós lembramos a Constituição da República no artigo 155, inciso 12, letra I. Cabe à lei complementar fixar a base de cálculo de modo que o montante do imposto é integre. A Constituição da República diz que o imposto é por dentro do ICMS, sem ressalva. Não tem uma ressalva sequer. Remete à lei complementar, mas ela já dá o comando. Isso é introduzido pela emenda 33, especialmente a parte final, né? A parte final que também na importação do exterior de bens, mercadoria e serviços. A parte inicial consta da Constituição em sua versão original. Em seguida, nós temos, na própria lei complementar, cumprindo aquele ditame da Constituição, o artigo 13, inciso 1, parágrafo 1º, integra a base de cálculo do imposto o montante do próprio imposto. E a questão dos destaques, enfim. Então, não há dúvida alguma de que ICMS é por dentro, quer nós gostemos ou não. Nas propostas de reforma tributária, vai ter um outro painel aqui, provavelmente todas as propostas de reforma tributária vão sugerir que o ICMS seja calculado por fora, por questão de simplicidade, questão talvez até de transparência para o consumidor, enfim, vamos ter que recalibrar se a alíquota for por fora, mas hoje, aliás, desde 88, é por dentro que é o ICMS. Então é isso que nós temos que fazer cumprir. E como, aí vem o instrumento, a parte da técnica. Como é que a doutrina do ICMS nos ensina a apurar imposto não cumulativo? Então nós vamos lá, Alcides Jorge Costa, não vou nem ler, está aí na tela. A transparência vai ficar para todo mundo. Alcides Jorge Costa, estamos também muito bem acompanhados. André Mendes Moreira, um dos diretores aqui da Bradet, a própria professora Isabel, sendo que nessa transcrição da doutora Isabel, é interessante o iniciozinho que está... Perdão, passei um número. O início que está negritado lá no primeiro parágrafo, o tributo é transferido para o adquirente pelo mecanismo dos preços e acaba sendo suportado, em definitivo, pelo consumidor final. Essa é a lógica do artigo 66 do CTN. É por isso que ele tem que autorizar a restituição, porque foi ele quem suportou. Enfim, não há dúvidas de que o mecanismo da técnica é imposto contra imposto, diferentemente de base contra base. Não se usa no Brasil base contra base. Imposto contra imposto é muito mais simples. E, partindo da dicção da emenda constitucional, que fala que o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, essa palavrinha correspondente, ela tem um significado especial. Ela está dizendo o imposto aqui no sentido de valor, o valor correspondente ao imposto do destino menos o imposto da origem. Tem que ser feito o cálculo do imposto da UF destinatário e depois o imposto da UF de origem. E aí se obter a diferença, se o saldo for positivo, o contribuinte tem que recolher essa diferença em favor da unidade federada de destino. Isso, perdão, eu não passei o slide. Isso, passo a passo, é essa metodologia que consta aí. E que constou do convênio 93
que consta do regulamento de ICMS de Minas Gerais e que consta da lei estadual de Minas Gerais. Exatamente esse passo a passo, aplicando a técnica do imposto contra imposto que a doutrina nos ensina. E, por fim, uma reflexão do nosso doutor André Mendes Moreira, no sentido de resgatar, reafirmar a finalidade desse diferencial de alíquota. É promover o rateio da arrecadação entre as unidades federadas. É cumprir o pacto federativo que também falou o Dr. Onofre aqui no início desse congresso. Então vamos à implementação. Como que os estados implementaram a emenda 87? Através dos convênios 93, 152 e 153. Eu vou ter que acelerar aqui, porque eu já gastei bastante tempo. Nós temos a questão também que está inerente ao convênio 93, que eu havia mencionado antes, a questão que afeta o Simples, que, de certa forma, o Dr. Paulian vai abordar em seguida. Aqui é só fazer a distinção. São duas situações em relação ao optante do Simples. Uma na saída dele, a saída que ele promove, com destino a consumidor final não contribuinte. Essa foi tratada na cláusula 9 do convênio, não regulamentada por Minas Gerais, porque Minas Gerais reconhece que, para se cobrar nessa situação, deveria constar da lei complementar 123, e não consta. Por isso que nós nem sequer regulamentamos essa questão. E foi ajuizada a ADI 5464, o ministro Dias Toffoli concedeu a liminar. O inverso, que é, na compra do optante, feita pelo optante do Simples Nacional, isso não muda. Tal como antes da emenda 87, permanece. E é devido por quê? Porque tem a previsão expressa, na linha H do inciso 13, do parágrafo 1º do artigo 13, da Lei Complementar 123. E é bom reforçarmos, não confundirmos essa linha H com a linha G. Confusão essa que, infelizmente, a Procuradoria-Geral da República fez no RF, está com repercussão geral, que discute a antecipação prevista, antecipação do ICMS aos optantes do Simples Nacional, prevista na legislação do Rio Grande do Sul. E a Procuradoria-Geral da República, infelizmente, não sabe distinguir uma figura da outra. É lamentável. Parece que os concursos da área jurídica exigem poucas questões de tributário, deveriam exigir mais. Em relação a Minas Gerais especificamente, como que nós introduzimos isso no ordenamento jurídico mineiro? Existia esse parágrafo 2º do artigo 12, que textualmente determinava o cálculo por fora do DIFAL. Essa parte está sublinhada. O imposto resultante da aplicação da diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Matematicamente, traduzindo isso, é aquela conta que está embaixo. DIFAL igual a base de cálculo vezes, supondo que a alíquota interna seja 18, menos os 12, é igual a base de cálculo vezes os 6%. Esse é o cálculo por fora. O cálculo por dentro, que preserva a técnica imposto contra imposto, que cumpre fielmente a Constituição, é diferente. Aí você tem que embutir o imposto naquela metodologia que nós sabemos como é. E, diante da emenda 87, o que Minas Gerais providenciou? Providenciou a revogação desse parágrafo 2º do artigo 12, por meio da Lei 21.781, que está registrada lá embaixo, que foi publicada em 2 de outubro de 2015, com vigência para 1º de janeiro de 2016. Então ninguém pode alegar que foi surpreendido com essa revogação, porque revogando
o dispositivo que, a nosso ver, e em face da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, que a doutora Luciana acabou de fazer uma brilhante abordagem, caracteriza benefício fiscal. Esse benefício fiscal está dentre os atos revogados na fotografia da Lei Complementar 160, que foi tirada dia 8 de agosto de 17. Ele foi revogado, então, em 1º/10, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 16. Constará da lista de atos revogados que Minas Gerais vai depositar. O mesmo devem fazer os outros estados. Então isso vai ter uma repercussão lá na conclusão. Aí, por fim, como é que está meu tempo aí? Eu vou fazer uma catalisação aqui para poder cumprir o tempo. Por fim, nós chegamos, então, no ponto em que o DIFAL encontra com o Convênio 52. Por que eles se encontram? Porque DIFAL, já de longa era, é cobrável, é exigível mediante o Instituto da Substituição Tributária. E o Convênio 52, que substituiu vários convênios que já existiam há muitos anos, destacadamente o 81 de 93, vigente há 24 anos, quando foi publicado o Convênio 52 de 2017, em abril de 2017. Não obstante isso, a CNI aguardou estrategicamente, usou de uma estratégia processual muito inteligente, e entrou com a ADI no recesso forense, em dezembro de 17, de 18 de dezembro de 17. Ainda errou na petição inicial, aditou a petição inicial em 27 de dezembro. No dia 27 de dezembro, para a nossa infelicidade, por isso que eu fiz aquele comentário antes, da nossa ilustre Carmen Lúcia, espero que se algum dia nosso ilustre procurador-geral atual, advogado-geral Onofre, for ministro do Supremo, que ele não se esqueça das questões federativas, que ele tanto defende atualmente, e que ela defendeu naquela época. Ela tinha dever de observar prudência ao conferir essa liminar. Prudência que o ministro Oscar Dias Toffoli tanto recomendou em seu discurso de posse. Não, ela expede uma liminar inaudita, altera parte, e ainda, os estados não são nem parte, eles são signatários do convênio e não são parte do convênio. Eles só entraram meio que por um favor, aí estou até exagerando para ser didático, como amici curiae. Em outras ações, o amigo da corte não foi admitido. Esse mesmo que eu comentei, do Rio Grande do Sul, nós não fomos admitidos, está com repercussão geral. A legislação do Rio Grande do Sul é totalmente diferente da nossa. A nossa cumpre fielmente a Constituição no que tange a exigência da antecipação do Simples Nacional. A do Rio Grande do Sul, eu diria que nem tanto. E, no entanto, a gente corre o risco de sofrer uma repercussão geral sem mesmo ter tido a nossa legislação submetida à análise, a olhos dos ministros. O mesmo podemos dizer da taxa de incêndio, que ocorreu a mesma coisa. A nossa taxa de incêndio foi 3 vezes no Supremo e reconheceu que ela era constitucional. Agora, com o RE, que já foi julgado, transitou em julgado, do município de São Paulo, estão introduzindo a tese de que taxa de incêndio, serviço de combate a incêndio, só com recursos de impostos gerais, que não pode custear via taxa. Bom, feito esse parênteses, desculpa, vou cumprir o restante que me falta. Esse breve parênteses, o tempo já está... Bom, o que eu vou direto para as conclusões. Eu só queria falar o seguinte, em relação às cláusulas do convênio, todas elas, rapidamente, foram 10 cláusulas suspensas pela liminar. Dessas 10, 4 copiam texto da Lei Complementar 87. Então, essa reclamação toda que eu externei aqui com relação a Carmen Lúcia é que ela não se dignou a ler, a comparar, a cotejar o texto da Lei Complementar com o texto do convênio. Se ela tivesse feito isso, ela teria visto que algumas cláusulas
são cópia fiel, ipsis literis. Outras, aprimoram-se um pouquinho o português, a gramática. O sentido é exatamente o mesmo. Então, pelo menos isso poderia ter sido feito. Eu vou direto, então, pedindo desculpas, mas a apresentação vai ficar disponível. Nós mostramos, e eu deixei aqui também com o hiperlink, você pode abrir a cláusula e ver a argumentação, tanto nossa quanto da CNI. Tem um ponto que a gente não poderia deixar de falar. A PGR entende que a CNI deveria ter arguído também os convênios revogados. Não fazendo, ela incorre em carência de ação. Só deixar aí a reflexão. E cita pelo menos 3 ADIs, e o Gilmar Mendes, no livro dele, edição de 2017, fala a mesma coisa, nesse sentido de que o Supremo é uníssono em caminhar nessa trilha. Por quê? Pelo efeito da repristinação do parágrafo 2º do artigo 11 da Lei das ADI, Lei 9.869, salvo engano o número, ela faz repristinar aqueles dispositivos revogados. Então, aquilo que supostamente também é inconstitucional e foi revogado pela norma diretamente atacada, teria que ser também atacado, porque o provimento judicial seria inútil, porque eles iriam deferir a petição da CNI, mas, ato contínuo, ressuscitariam a legislação revogada que tem idêntico teor. As nossas conclusões, ao final de tudo: diferencial de alíquotas do ICMS, por dentro, conforme os fundamentos constitucionais que nós mencionamos. O período em que a legislação estadual distrital calculou por fora é benefício fiscal. Tem que ser depositado, tem que submeter ao rito da Lei Complementar 160 e do Convênio 190. Benefício fiscal do DIFAL, calculado por fora, daqui para frente, a partir de 1º de janeiro de 19, por que 1º de janeiro de 19? Porque nos prazos de enquadramento da Lei Complementar 160 e do Convênio 190, eles só cabem naquele prazo que vai vencer em 31 de dezembro de 18. Então, a partir de 1º de janeiro de 19, só com convênio por unanimidade, aprovado por unanimidade do CONFAS. E, por fim, a suspensão liminar da cláusula 12ª, que é exatamente a pergunta do tema que me foi colocado, de que vale a suspensão liminar da cláusula 12ª, que trata da ST do DIFAL? Absolutamente nada. Ela é inócua. Por quê? O fundamento de validade da cobrança do DIFAL por ST não é o convênio. O convênio não instituiu nada. Quem permitiu instituir foi a Lei Complementar e a Constituição. E cada lei estadual ou distrital que tenha instituído o tributo observando esses normativos. É o que eu gostaria de falar. Peço desculpas por ter excedido o tempo